Ter dívidas foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Hoje eu vou falar para vocês 3 passos essenciais que me fizeram sair das dívidas e nunca mais voltar para elas, e eu consegui prosperar. Vem comigo! Olá, eu sou o Lucas Mendonça do canal Vida Sustentável e Próspera, e já lembrando, assine o canal, ative o sininho, comece a acompanhar a gente, compartilhe todas essas informações se você tem alguém que está endividado, que precisa fazer organização financeira, enfim, que precisa ter educação financeira de modo geral. Compartilhe esse vídeo que tenha certeza que os conteúdos são muito bons. Olha só, pessoal, hoje eu quero falar com vocês aqui um pouquinho como que ter dívidas foi uma situação que eu entrei no passado e no final das contas, pensando aqui, foi uma situação muito interessante, porque elas me fizeram crescer bastante e hoje eu não sou endividado mais. E eu consegui acumular patrimônio em cima de um método que eu acabei fazendo, alguns passos que eu acabei realizando, que eu consegui então acumular, sair das dívidas e resolver todos os meus problemas. E a história foi o seguinte: quando eu estava terminando a faculdade, isso em 2006, estava indo para os últimos anos da faculdade, em 2006, eu estava trabalhando em 2 escolas, tá? Eu sou professor de física de formação. Estava trabalhando em 2 escolas particulares, essas escolas começaram a apresentar problemas financeiros e não pagar professores. Então uma hora ela pagava, ficava 2 meses sem pagar, enfim, começou a enrolar demais. E aí isso daí foi passando o tempo. Quando chegou no começo de 2007, as 2 escolas abriram falência, teve uma delas que a gente chegou um belo dia, estava tudo fechado, e assim, com isso eu precisei começar a utilizar cartão de crédito, empréstimo pessoal, e a bola de neve foi aumentando. Quando chegou em julho de 2007, eu me formei, Saiu antes disso um concurso em março de 2007 para o estado, eu acabei prestando esse concurso, passei, enfim, começou a aparecer alguma luz no fim do túnel. O único detalhe é que da minha formação em julho até eu assumir as aulas, que foi em fevereiro de 2008, eu tinha um período aí que eu não ia receber nada. Como eu peguei aulas no interior de São Paulo, eu voltei para lá, comecei para assumir essas aulas, só que eu tinha um tempo para isso acontecer e eu estava devendo, eu precisava pagar isso tudo. Então o que eu fiz? Eu comecei a dar aulas, tá? Comecei a dar aulas particulares, num cômodo que a minha avó tinha no fundo da casa dela. Meu pai me ajudou a pintar ainda com tinta amarela aquele cômodo, e aí eu comecei a dar aulas particulares. Fui em todas as escolas que eu estudei na época naquela cidade, tá, lá no interior, e falei, olha, eu voltei aqui para a cidade, e eu vou começar a dar aula de física, matemática e química particulares. Enfim, começou a aparecer aluno, começou a chover aluno, na verdade, porque não tinha muitos professores fazendo isso naquela época lá. E eu comecei então a pegar todo esse dinheiro para pagar minhas dívidas. Só que eu preciso usar uma estratégia de como fazer isso. E é isso que eu comecei, que me deu a luz no final do túnel, digamos assim. Foi como eu consegui me estruturar. Então o que eu fiz? Eu fiz um bom controle financeiro. Então eu fiz toda a listagem daquilo que eu devia, quanto que eu devia, para quem eu devia, quanto tempo eu ainda devia, tá certo? Então primeiro eu fiz essa estrutura, esse controle, e aí eu comecei a estruturar e organizar tudo que entrava. E eu sabia, pela quantidade de alunos que eu tinha e quanto eu cobrava por hora a aula, eu sabia quanto que ia entrar ao longo do tempo disso tudo. Então o primeiro passo que eu fiz foi um bom controle financeiro, e o segundo passo, uma boa organização financeira. Deixa eu falar algumas coisas para vocês aqui sobre essas 2 coisas antes de ir para o terceiro. Gente, organização financeira e ter controle financeiro não é você pegar uma agenda, um caderno simplesmente e anotar assim, dia 2 de março entrou X reais, entrou 10 reais, entrou 15, entrou 100, entrou 200, não é nada disso. Controle financeiro, você tem uma tabela estruturada, com data, de onde veio o dinheiro ou de onde saiu o dinheiro e o valor. Se você não tem nada estruturado, você não vai falar, eu tenho um controle financeiro, eu tenho uma agenda aqui, eu anoto. Não, isso não é controle, tá? Isso é somente uma anotação que você faz, que talvez você possa não esquecer o que está acontecendo, mas você não sabe o que está acontecendo no mês, você não consegue fazer projeção com isso, porque esse é o principal fator que entra no terceiro passo que eu vou falar para vocês, que é planejamento. Para você fazer um planejamento, que significa você conseguir projetar no tempo aquilo que vai acontecer contigo e você fazer os seus orçamentos, você precisa ter uma coisa estruturada, precisa ter uma tabela, pelo menos uma tabela, a forma mais prática que tem a tabela, para você conseguir saber o que está acontecendo, para você saber, falar assim, tá, nos próximos meses como vão ficar. Se você não tem isso, você não vai conseguir sair, nem sair das dívidas, nem saber como poupar, nada disso. Então, erros que eu vejo muito nas pessoas é exatamente isso. As pessoas não têm
algo estruturado. A pessoa confunde uma agenda, um pedaço de papel com uma coisa estruturada que se chama controle de verdade. Tá? Então, veja bem o que você está fazendo, coloca numa tabela, você tem que colocar numa tabela direitinho o que você está fazendo, colocar data, tá? Uma coluninha com data, uma coluninha com a descrição do que você está recebendo, daquilo que está saindo de você e os valores. Isso não serve somente para o pessoal, não. Se você hoje em dia todo mundo quer ser empreendedor, né? No passado chamava microempresário, etc e tal, que eu chamo apenas de vendedor. Se você é um vendedor de qualquer coisa, se você não tiver isso bem organizado, você vai quebrar, porque você não vai saber o quanto entra de dinheiro para você ou quanto sai. Você não tem planejamento, você não sabe quanto você está vendendo mais, quanto está vendendo menos, você não sabe quanto está sendo a sua entrada real, quanto está sendo de lucro real, você não sabe se o seu negócio está dando lucro ou não. Quem falar que controle e organização não funciona, não serve para nada, não sabe o que está falando. Se não funcionasse, não servisse para nada, as grandes empresas que tem que ter tudo contabilizado, nenhuma existiriam. Todas têm que ter tudo estruturado, tudo organizado. Tá certo? Tá certo que na empresa é muito mais complexo do que a vida pessoal, mas é assim que funciona. Tá certo? A vida pessoal é muito mais simples, mas a estrutura básica é a mesma. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui nesse canal. Lembrando, ative o sininho, entre nos nossos canais, tem toda a descrição aqui no vídeo do que está acontecendo, tem vários links, tá? Tem um link para você se inscrever nas nossas aulas de terça-feira, se inscrevam lá, tem nosso grupo de WhatsApp, compartilhe o vídeo, tá certo? Sempre, se você acha que esse vídeo serve para alguém, compartilhe, avise o pessoal das aulas de terça-feira. As aulas de terça-feira duram uma hora e pouco, mas é super interessante, tá bom? Porque a ideia é falar de finanças de modo sólido. Então, vem comigo. Até mais, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.